pessoal, João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos debater um pouco sobre a hipótese do bipedismo. Então, a gente sabe, para quem é minimamente fã de Charles Darwin, estudou um pouco da evolução humana, é bem comum que se traga, durante a evolução humana, que o homem inicialmente era quadrúpede e com o passar do tempo ele foi se tornando bípede. Obviamente que quando se fala nesse ser quadrúpede, não é o homem como nós entendemos hoje, mas sim uma espécie muito primitiva que, ao decorrer da evolução, viria a se tornar o ser humano, o Homo sapiens sapiens, que é o que somos hoje. Enfim, qual que é a importância, primeira questão de esclarecermos qual é a importância do bipedismo para a psicologia. Então nós sabemos que a psicologia ela tem um estudo grande acerca do cérebro, que é a partir dele que nós temos o entendimento da mente humana, e esse cérebro ele teve vários fatores e várias questões diferenciadas de formação ao decorrer da evolução, e muitas delas motivadas justamente por questões do bipedismo. E aí se torna importante fazer aquela pergunta: o que levou o homem a deixar de ser quadrúpede para ser bípede? Afinal, se ser quadrúpede não tivesse eficiência, nós não teríamos tantos animais, a grande maioria deles, que até hoje são quadrúpedes. Então, nós temos que buscar entender o que na história do homem se tornou um importante fator para que ele deixasse de ser quadrúpede e se tornasse bípede. E aí surgem teorias ou hipóteses que não são muito válidas. Então, hipóteses que são facilmente derrubadas. Por exemplo, algumas das hipóteses mais simples que se atribuem ao bipedismo do homem. Algumas pessoas, algumas hipóteses iniciais, diziam que o homem se tornou bípede para ter mais fácil acesso a frutos de árvores para coletar para sua alimentação. Bom, se formos analisar por essa perspectiva, percebemos que entre quadrúpede e bípede o aumento, o ganho de estatura é muito baixo. Então nós temos um ganho de estatura ali de meio metro, talvez um pouco mais. E que ainda assim não é o suficiente para apanharmos um fruto direto na árvore. Então nós vemos que a maioria das árvores nativas elas tendem a ter frutos muito mais altos do que a nossa estatura atual. Mesmo uma pessoa que tenha 2 metros, ela não tem uma facilidade de apanhar frutos direto de árvores nativas. Árvores de enxertia, sim, porque são árvores que geralmente são podadas, são condicionadas a permanecer em uma estatura baixa. Mas lembremos que estamos falando de uma época milhões de anos atrás. Não estamos falando de uma época onde havia árvores de enxertia. Então não tem uma lógica muito grande se analisarmos que provavelmente naquela época, pelos dados que há coletados, as árvores eram muito maiores do que são hoje, e hoje já são altas o suficiente que não conseguimos ter acesso a frutos do chão, mesmo com a nossa altura. Nós rapidamente vemos que essa hipótese é muito pouco válida e é muito fraca para se atribuir o bipedismo do homem a um ganho de meio metro de altura para pegar frutos. É até mesmo uma questão de evolução muito trabalhosa para pouco lucro. Enfim, outra hipótese. Aumentar a estatura para ter uma visão mais distante e poder ver o predador antes. Bom, se formos analisar, mesma coisa. O ganho em visão é pouco, então seria um meio metro, pouco mais de altura. E vamos analisar bem. Se você está no meio de uma... Vamos pegar uma situação de hoje. Se você está no meio de uma savana africana, por exemplo, e você vê o leão lá longe, resolve muita coisa. Você vai ter muito mais chance de fuga de você ver o leão a 500 metros ou você ver o leão a 10 metros. Sejamos sinceros, um leão pode chegar aí aos seus 70 por hora facinho. Um ser humano correndo, para passar dos 30 tem que ser um atleta bem condicionado. Realmente vai ter grande utilidade nós enxergarmos um predador a uma distância maior de alguns metros? O ser humano não tem a capacidade de identificar um predador a 1 km de distância.
Não temos um olho bom o suficiente para isso. Ainda mais se estivermos falando de uma mata densa, onde o nosso campo de visão não é tão possível de se distanciar. Então também é uma hipótese que não tem muita validade e que não demonstra uma real utilidade. Você enxergar o predador mais distante não vai fazer com que você corra mais que ele. Nós sabemos que a maioria dos predadores, tanto daquela época, segundo os estudos mostram, como os predadores atuais, a maioria deles são muito mais rápidos que o ser humano. Então, se enxergar o predador a alguns metros a mais, não vai te dar uma possibilidade maior de sobrevivência, acredite. Se ele quiser te pegar, ele vai te pegar, vai te alcançar do mesmo jeito, você enxergando ele ou não. Outra hipótese é a hipótese de que o fato do bipedismo seria para favorecer a escalada em árvores para apanhar frutos. É uma hipótese que também é mais do que questionável. Sabemos que a maioria, por exemplo, dos primatas, como os macacos, de modo geral, a maioria deles tem hábitos, de maneira geral, quadrúpedes. Então, alguns deles são sim bípedes, mas a maioria tem hábitos quadrúpedes, na maior parte do tempo, pelo menos. Alguns são de hábito mais bípede. E macacos sobem muito bem em árvores, sendo quadrúpedes. Outro exemplo, gatos. Nós sabemos que gatos são excelentes escaladores. Sobem em árvores, sobem em telhados, sobem em muro, nem sempre descem, mas sobem. E gatos são quadrúpedes. Então, se fosse o desenvolvimento de garras para subir em árvores, talvez. Fosse o desenvolvimento de outros artifícios, talvez. Mas o desenvolvimento de deixar de ser quadrúpede para se tornar bípede, para conseguir escalar melhor árvores, é meio sem nexo se considerarmos o número de espécies quadrúpedes que têm uma capacidade de subir em árvores excelente. Então também é uma hipótese que não se firma por muito tempo e que não segue uma lógica muito coerente. Outras hipóteses existem, a maioria delas, assim como essas, não seguem uma lógica muito aceitável. E qual que é a hipótese então de maior lógica para o ser humano ter deixado de ser quadrúpede para ser bípede? A hipótese atualmente que é aceita como a hipótese mais lógica seria que, em determinado período na África, onde é tido como o berço do ser humano, a comida começou a se tornar cada vez mais escassa. Então o planeta ele passou por um período de grandes diferenças climáticas que geraram uma escassez de alimento muito grande. E aí o que aconteceu diante dessa escassez de alimento? Animais que tinham um desgaste energético maior, tendiam a morrer antes e reproduzir menos. Animais que tinham um desgaste energético menor tendiam a viver mais e reproduzir mais. Por quê? Porque sem alimento, quem gasta mais energia precisa comer mais. Automaticamente, sem alimento, vive menos. Quem gasta menos energia consegue passar mais tempo sem comer. Automaticamente, mesmo diante da falta de alimento, consegue viver mais. E aí, o que acontece? O que isso é importante em relação ao bipedismo? Bom, se nós analisarmos a estrutura corporal, estrutura física e o funcionamento dos movimentos corporais, nós notamos que animais bípedes tendem a ter um desgaste energético muito inferior a animais quadrúpedes. Afinal, a movimentação de músculos cai pela metade. Então, metade do teu corpo que você está movimentando para poder se deslocar, para poder se locomover. Então, o bípede ele movimenta simplesmente a parte traseira ou de baixo do seu corpo. Já o quadrúpede ele movimenta o corpo inteiro. E não é só um movimento como nós fazemos no andar, que a gente balança os braços para equilibrar. Não, é um movimento onde você força os teus braços para suportar o peso do teu corpo. Então você tem uma movimentação do corpo muito maior, você tem uma movimentação de muito mais músculos do teu organismo, que demanda um desgaste energético muito maior. Então a hipótese mais aceita para o bipedismo é animais que eram quadrúpedes, tinham um desgaste energético maior, precisavam se alimentar mais. Diante da escassez de alimento desse período,
começavam a morrer antes e reproduzir menos. Animais que eram mais bípedes, ou seja, que tinham uma tendência de movimentar menos os membros dianteiros e mais os membros traseiros, tendiam a ter um desgaste energético menor, conseguiam sobreviver por mais tempo e reproduzir mais. E isso é a hipótese que nós temos de mais aceitável e de mais lógica para o desenvolvimento do bipedismo no ser humano. Então nós vemos que é uma hipótese que ela segue uma lógica, realmente ela tem embasamento científico, inclusive, já que é cientificamente comprovado que um animal bípede consome muito menos energia para se locomover do que um animal quadrúpede, e com esse embasamento científico, em conjunto com embasamentos lógicos, nós conseguimos chegar a essa hipótese que é a mais aceita atualmente. Espero que isso tenha esclarecido um pouco a respeito disso. O bipedismo é uma coisa bastante interessante e importante para a área da psicologia, da neurociência de modo geral, porque ela influenciou várias mudanças corporais no ser humano, que talvez eu esteja falando à frente em outros vídeos acerca dessas mudanças. Obrigado a todos por assistirem o vídeo, se inscrevam no canal, cliquem em gostei e acompanhem o nosso trabalho.